Nós estamos na semana de conscientização da doença de Parkinson ou do mal de Parkinson. De acordo com estimativas globais da Organização Mundial de Saúde, de 2019, mais de 8,5 milhões de pessoas em todo o mundo são diagnosticadas com Parkinson. A maioria dos pacientes são homens e idosos, embora também possa ocorrer em pessoas mais jovens. Até o momento não há cura para o Parkinson, mas certos tratamentos e medicamentos ajudam a reduzir os sintomas. Então nós vamos ao vivo com a Graciane Araújo, que tem mais informações para a gente sobre que novidades, Graci, as pessoas que têm essa doença ou os familiares já podem contar aqui na Medicina do Piauí. Boa noite para você. Olá, Nádia, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Abril é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson, a segunda doença neurodegenerativa com mais frequência no mundo. Um mês em especial para divulgar informações sobre a doença, como você falou também sobre as tecnologias inovadoras nesta área. E quem vai nos dar mais informações é o doutor Carlos Daniel, que é neurologista. Doutor, para começar, essa doença, o que é a doença de Parkinson? Os tremores são os sintomas mais comuns, mas não somente esses. Boa noite, Graciane. Então, como você já adiantou, na doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa, é uma das doenças degenerativas mais comuns do cérebro e é conhecida sobretudo por seus sintomas motores, sendo o principal a lentidão de movimentos e a redução da amplitude de movimentos, mas também pode causar rigidez, que é caracterizada por uma resistência aumentada no movimento das articulações, e o já bastante conhecido tremor, que tipicamente é um tremor que aparece quando os braços, quando as pernas estão em repouso. Mas o principal sintoma da doença, o que caracteriza realmente a doença, é a lentidão e a redução da amplitude de movimentos. Que tecnologias existem atualmente aqui na Medicina do Piauí para o tratamento dessa doença, que é uma doença que não tem cura, mas o tratamento é capaz de dar qualidade de vida ao paciente? Exato. Infelizmente, a doença de Parkinson ainda não tem cura, mas ela apresenta um tratamento sintomático que é capaz de oferecer ao paciente uma grande qualidade de vida, né? E a gente divide o tratamento da doença de Parkinson em tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso. O não medicamentoso inclui terapias multidisciplinares, como fisioterapia, fonoterapia, programas de atividade física, e o medicamentoso inclui medicações como a levodopa, mas também tratamentos mais modernos, como a estimulação cerebral profunda, que é um tipo de tratamento neurocirúrgico que pode ser feito em casos selecionados de doença de Parkinson, e é um tratamento que, apesar de moderno, já está disponível aqui para a realização no nosso estado. A tecnologia é bem avançada na medicina aqui do Piauí também, né, doutor? Com certeza, o Piauí não fica devendo em nada ao tratamento dos pacientes com doença de Parkinson. E qual é o alerta? Quando o paciente deve procurar ajuda médica? O paciente deve procurar ajuda médica quando estiver apresentando esses sintomas característicos da doença. Como eu falei, o principal sintoma é a lentidão de movimentos, né? Mas também se o paciente apresentar tremor, apresentar rigidez, instabilidade postural, ou seja, dificuldade de equilíbrio, alterações na marcha, ele deve procurar um médico especialista, principalmente um neurologista, que atue nessa área de distúrbios de movimento. Então, o neurologista é o profissional indicado para o diagnóstico da doença. É um diagnóstico clínico? O diagnóstico da doença é um diagnóstico clínico, ele se baseia nas características clínicas que o paciente apresenta, na história que ele traz, no exame físico que o médico faz, tá certo? Nós costumamos pedir alguns exames complementares, mas mais no sentido de descartar outras doenças que podem apresentar um quadro similar à da doença de Parkinson, mas o diagnóstico é eminentemente clínico. E é uma doença hereditária? Se meu pai e meus avós tiveram, eu posso ter essa doença no futuro? Tem como evitar? A maioria dos casos de doença de Parkinson não é hereditária, mas 10% dos casos estão associados a alterações genéticas. Então, sim, pode ser hereditário. Além do que, a ocorrência de algum familiar com doença de Parkinson, a presença de um familiar, principalmente familiar de primeiro grau com doença de Parkinson, aumenta o risco de se desenvolver doença de Parkinson. A outra pergunta, qual foi, Graciane? Era exatamente isso. Se meu pai, meu avô já teve, né, tem Parkinson, se é quase uma certeza que eu também vou ter. Não necessariamente, como falei, a maioria dos casos não são hereditários, mas existem realmente as formas genéticas, que aí existe uma chance de realmente ser herdada, tá certo? E você também perguntou sobre a prevenção da doença de Parkinson, né?
não existe um medicamento que seja capaz de prevenir a doença de Parkinson, mas existem algumas medidas, como a prática de atividade física regular, que pode ajudar a prevenir a doença, inclusive nos pacientes que já têm a doença de Parkinson, isso deve ser estimulado, porque a atividade física regular pode retardar a progressão da doença. Enfim, manter hábitos de vida saudáveis. E o tratamento precoce também é indicado? O tratamento na doença de Parkinson é um tratamento, como eu falei, sintomático, né? Então ele serve para aliviar os sintomas. Ele, infelizmente, não cura a doença. Então, geralmente, a gente indica o tratamento medicamentoso para aqueles pacientes em que os sintomas motores, a lentidão, a rigidez e o tremor estão começando a atrapalhar a qualidade de vida do paciente. É isso, Nádia. A gente volta aí falando sobre esse mês de conscientização, uma doença que infelizmente ainda não tem cura, mas dá com certeza para viver com qualidade de vida, ainda mais com a nossa medicina, a medicina do Piauí e do mundo tão avançada. Eu volto com você. É isso, Graça. Essa é a mensagem mesmo. Muito obrigada, doutor Carlos Daniel, também por essa conversa muito esclarecedora.